Macron fez já há 7 anos, quando chegou à presidência, um discurso famoso na Sorbonne, muito otimista e cheio de ideias. Enfim, eu não estava de acordo com muitas das linhas, achava perigosas as linhas que ele queria seguir, designadamente linhas que tinham a ver muito com o federalismo europeu. Portanto, ele hoje já recuou e acho que é necessário aqui alguma ponderação. Mas ele chama a atenção para dois ou três aspectos que são, sem dúvida, importantes. Nós temos muito na cabeça a questão da guerra na Europa, da Ucrânia em particular. A Europa já viveu outras guerras desde que há a União Europeia, nos Balcãs, por exemplo. Enfim, teve situações de quase guerra com terrorismo pesado na Irlanda e em Espanha. E isso nunca pôs, e depois separatismos também na Córsega e em outros sítios assim, não é? E isso nunca pôs em causa o projeto europeu. Chamou a atenção para os seus limites, nomeadamente durante a questão dos Balcãs, onde a divisão entre os países europeus foi muito acentuada, com a Alemanha de um lado. A história vem sempre ao de cima, não é? Na altura, a Alemanha do lado dos croatas, os franceses do lado dos sérvios, coisas que vêm do alinhamento da Primeira Guerra Mundial, portanto, e da própria Segunda Guerra Mundial. Bem, mas ele não falou apenas disso. Isso coloca alguns desafios. Vamos falar deles, designadamente o desafio que ele referiu da possibilidade de enviar soldados europeus para a Ucrânia, já voltamos a ele, mas depois temos outras questões que são, pelo menos duas delas, muito relevantes na minha perspectiva e vão estar, ou deveriam estar em cima da mesa nestas eleições. A primeira tem a ver com a posição da Europa enquanto potência mundial, digamos assim. Portanto, não tem apenas a ver com a sua capacidade de projeção de força diplomática ou de força militar, tem também a ver com o seu peso na economia mundial. E esse peso tem vindo a diminuir. Tem vindo a diminuir principalmente por causa da ascensão da China, que está em vias de se tornar na primeira economia mundial, portanto, e na dependência da Europa em relação à China. Recordemos que há terrenos do futuro onde a Europa está atrás da China. Falo, por exemplo, das energias renováveis, onde a China tem uma grande vantagem em questões como o solar, por exemplo. Sim. Quer dizer, há solar europeu, designadamente alemão, mas o chinês está a começar a dar cartas. Estamos a falar dos carros elétricos, onde a China também está a tornar-se um operador de escala mundial. Portanto, não é apenas fazer cópias, não é? Está a fazer outra... Há marcas aí por todo lado. Há inovação também. Mais inovação, quer dizer, já estão em estandes portugueses, já há cartazes aí pelas ruas com os carros elétricos chineses. Mas também na área da inteligência artificial. Portanto, há muita coisa onde a China está a andar mais depressa. E depois o diferencial de produtividade para os Estados Unidos continua a alargar-se. Os Estados Unidos, de facto, são apesar de todos os defeitos, todos os problemas que a gente está sempre a falar, têm uma capacidade de reinvenção permanente e, quer dizer, e sobretudo na área da economia, de conseguirem fazer coisas de um momento para o outro. Sendo que, designadamente com a administração Biden, fizeram algumas apostas fortíssimas que estão a resultar. Olha, outra é energias renováveis, onde a aposta da administração Biden foi gigante, com apoios muito superiores aos apoios que a Europa deu e, portanto, também aí foram dados passos muito relevantes. Aliás, quando nós estudamos o que se está a passar em termos de transição energética na Europa, porventura uma das surpresas é descobrir que não sei se é o país que vai mais à frente, mas provavelmente um dos países que vai mais à frente não está na União Europeia, chama-se Reino Unido. Já esteve, mas não está já. Portanto, às vezes nós tendemos a mitificar o Brexit e achar que foram só desastres. Enfim, se fosse só desastres, eles não continuam a ter a procura de imigrantes que têm, não é? Portanto, e as pessoas a atravessarem de barco, quer dizer, haver um segundo Mediterrâneo mais estreitinho no Canal da Mancha. Bem, mas feito este pequeno parênteses, temos toda a questão da economia, que na Europa é muito complicado, porque há uma tentação permanente da parte dos países e de algumas forças políticas europeias para regular. E quanto mais regulação há, mais difícil muitas vezes se torna a inovação. Portanto, nós precisamos de um bocadinho de caos para que apareçam coisas novas. E na Europa há muito medo do caos
e muitas coisas só funcionam quando têm fortes apoios públicos e, portanto, a capacidade quer dizer, não é assim em todos os países, não é assim por igual, as coisas variam, mas lembro-me que aqui há uns tempos falámos aqui do diferente, estamos a falar de PIB per capita, mas no PIB per capita, os estados mais pobres dos Estados Unidos, Mississippi, por exemplo, já estão ao nível de uma Alemanha, o que não deixa de ser bastante perturbador. Foi um estudo relativamente recente que vimos sobre isso. E é um tema que não está muito presente, pelo menos no discurso. Ontem, por exemplo, ouvi os discursos dos portugueses, não notei que estivesse presente. Parece que a Europa ainda é para eles, se bem que não fosse uma coisa completamente central, ainda é muito os fundos, os PRRs desta vida, a dependência. Nós vamos ter hoje com um dos nossos convidados, o Nuno Palma, que tem aquela proposta radical de acabar com os fundos, portanto, fazer-nos andar pelos próprios pés, não é? Portanto, não ficamos dependentes disso. Mas atenção, é uma proposta que não vejo que tivesse qualquer viabilidade em Portugal. Saiu um estudo recente, de umas semanas, sobre o que é que motiva os eleitores europeus neste momento, quais são as suas principais preocupações. E quando eu olho para esse estudo, ele tem várias alterações climáticas, imigração, Covid, a Ucrânia, os problemas económicos mundiais. Qual é o tema que mais preocupa os portugueses? Os problemas económicos mundiais. Não é o Covid vem em segundo lugar, ainda, que é uma coisa que até me surpreendeu, mas é claramente a questão da economia mundial, onde estamos muito, muito longe dos outros países. Próximo de nós só a Estónia e a Itália. Aliás, a Itália também tem um número igual ao nosso. Portanto, nos outros países, Quais são as preocupações nos outros países? Bem, estão mais próximos da Ucrânia, a Polónia, a Estónia, por exemplo. A imigração é um tema central na Alemanha, é o primeiro tema na Alemanha. A alteração climática é na Dinamarca, que é um dos países que também está bastante adiantado em termos de programa. Portanto, isto varia um bocadinho de país para país, de facto, mas o estudo era muito curioso porque dizia que havia na Europa, e isso os partidos iam ter dificuldade em lidar com isso, os partidos centrais sobretudo, e por isso também há alguma tendência para o crescimento dos extremos, se bem que esse crescimento neste momento só se esteja a dar à direita. Os partidos no outro extremo, mais à esquerda, estão a perder. Os verdes, por exemplo, na Europa, apesar destas preocupações com alterações climáticas, provavelmente vão perder lugares no Parlamento Europeu, portanto vão recuar em termos global da Europa. Mas eles falam da dificuldade em compaginar aquilo que eles sentem ser de cada vez duas tribos, por assim dizer, de eleitores. Isto ainda não chega ao nível da polarização dos Estados Unidos, mas duas tribos de eleitores, um que só pensa em alterações climáticas e outro que só pensa em imigração. E que não falam com o outro, basicamente. Portanto, ontem tivemos um bocadinho de uma previsão disso, ou de uma antevisão disso em termos de campanha nacional. E creio que vamos ter que ser razoáveis, não é? Portanto, o tema das alterações climáticas apareceu, sobretudo pela voz de Marta Temido, mas também de Sebastião Bugalho. Sebastião Bugalho mais preocupado com uma transição que não deixe pessoas para trás, seja inclusiva e que permita inclusivamente que a economia puxe pelo resto da Europa. Quer dizer, isso é um dos temas de maior discussão na Europa, é saber até que ponto é que a ideia de que a Europa tem que ser líder mundial e exemplo em termos de metas e de acabar com os combustíveis fósseis, neutralidade carbónica, por aí adiante. Muito na linha que era o projeto inicial do Ursula von der Leyen. Depois houve uma guerra que veio aqui... Não, atenção, não há mudanças no essencial. O que houve foi alguns temas mais de detalhe, designadamente a questão da recuperação da natureza, que é um tema um bocadinho diferente deste. Não é exatamente a mesma coisa. Está na área do ambiente, mas não é a mesma coisa, não é? Portanto, a recuperação da natureza, nós até já ficamos aqui por uma vez sobre isso, a propósito dos cavalos, dos póneis da Ursula von der Leyen e dos lobos. Tem havido alguma recuperação dos espaços naturais. A questão é qual é o ritmo, de que maneira, como é que isso colide ou não colide com a agricultura, com a questão agrícola e com a segurança alimentar, que a guerra também veio colocar em causa. Repara, a Polónia, que é o país na Europa mais preocupado
ao lado da Estónia, com a guerra na Ucrânia, é o país onde os agricultores fizeram bloqueios na fronteira por causa da entrada dos cereais ucranianos. Portanto, é um tema muito, muito difícil. Sim. Vimos como é que foram estas manifestações ainda recentemente e percebemos claramente que a metade direita do Parlamento Europeu está mais preocupado com esta realidade do mundo rural do que a metade esquerda, o que tem a ver naturalmente também com a base eleitoral destes partidos. Mas, e depois outro tema é a imigração. E eu aí, desse ponto de vista, achei que aquilo que disse Sebastião Bugalho está dentro daquilo que começa a ser razoável dizer e que muita gente, mesmo fora do espaço do centro-direita, mais à esquerda, começa a dizer, mas a dramatização feita por Pedro Nuno Santos parece-me completamente descabida, não é? Completamente descabida, não é isso que está em causa. Não é isso que está em causa e há notícias hoje de que algumas medidas tomadas pelo outro governo, designadamente a possibilidade de entrar em Portugal sem qualquer perspectiva, quer dizer, sem trazer sequer perspectiva de trabalho, pode colocar a nossa posição no espaço Schengen. Porque nós estamos a chegar tarde a esta realidade. A Europa foi criando mecanismos para controlar a imigração. Não se deve misturar imigração com asilo e nem imigrantes com refugiados. São coisas diferentes. Portanto, e se não percebermos isso, caímos num logro absoluto. Ainda esta semana tive na apresentação de um livro sobre o acolhimento de refugiados em Sintra, que é o meu conselho, não é? Pela Cruz Vermelha, e pude lá falar isso e constatar a diferença que é refugiados de imigrantes, são mesmo de realidades diferentes, até a sua própria dimensão. Só para teres uma ideia, Sintra é provavelmente o concelho do país com maior percentagem de imigrantes. 60 mil, numa população de 400 mil, o que é 15%. Portanto, a percentagem é o dobro da percentagem nacional. Desses 60 mil imigrantes, há 157, salvo erro, designados como refugiados. São coisas com um estatuto diferente e que tem que ser diferente, porque muitas vezes são famílias. Naquele caso concreto eram jovens isolados, pessoas que tinham vindo do Afeganistão, do Irão, de países assim, aos 13, 14, 15 anos. Portanto, coisas completamente diferentes da migração económica, muitas vezes iniciada sobretudo por homens, que é uma realidade muito diferente desta. E quando se mistura isto tudo, e eu ontem voltei a ouvir Pedro Nuno Santos misturar tudo com aquele objetivo muito básico, que já falou aqui o Paulo de manhã, o Paulo ou Miguel Carrapatoso de manhã, que é, isto cola-se o PSD, o AD à extrema-direita e temos o problema eleitoral resolvido. Isto agrava o problema porque também, como nós vimos aqui naquele programa sobre imigração e sobre o que se passou. A imigração é não só aquilo que se passou no Porto. Os portugueses, neste momento, sondagem da Ipsos, feita em toda a Europa, no final de março, os portugueses são o segundo país da Europa mais preocupado com a imigração ilegal, o que é um bocado extraordinário, mas é verdade. Quer dizer, à nossa frente só a Holanda. Nós não temos muitos, mas esta percepção de que começam a existir problemas. Ainda hoje volta a ser notícia a situação dos imigrantes que estão, portanto, não documentados, que estão na zona dos Anjos, em Lisboa. Portanto, é uma coisa que já começa a ser parece uma ferida na cidade. Sim. Quer dizer, é uma zona muito desagradável, muito complicada, portanto, e para o qual não se vê o que é que pode acontecer. Alguém tem que documentar aquela gente, portanto, é uma situação que tem que ser resolvida, não dizer não há problema, como às vezes parece que se quer fazer crer. Isto vai se tornar um assunto. Eu achei, enfim, já referi aqui, achei graça ao Tangero Correia não ir tanto por aqui como, por exemplo, André Ventura tem andado. Vamos ver qual é o equilíbrio final nestas contas da campanha eleitoral. Portanto, agora, há ainda um outro aspecto que também é importante na Europa e sobre o qual vamos ter que ser claros, não há posições comuns, que é realmente a questão da Ucrânia. A posição da Ucrânia não é só diferente conforme as opiniões públicas, eu já referi isso, há opiniões públicas muito preocupadas a leste da Europa e outras não tanto, mas mais longe, digamos que é quase natural, mas eu fiquei, portanto, o Macron referiu a possibilidade naquela entrevista nós já falámos, sim, que eu julgo que é uma entrevista que ele deu ao Economist, portanto, e que se tornou tema de discussão em toda a Europa. Nessa entrevista, ele refere a possibilidade de enviar soldados europeus
para a Ucrânia. Não me parece que ele tivesse dito isso em termos de missões militares, mas em termos, porventura, de formação e apoio. E a reação, por exemplo, de pessoas como Elisa Ferreira, que é comissária europeia por Portugal, é que não se pode falar disso porque isso devia da Europa. Bem, a Estónia já anunciou ontem, o primeiro-ministro da Estónia já anunciou o que vai fazer. Portanto, os países começam a fazer individualmente. Portanto, estamos numa situação... Mas isso é uma forma de desunião europeia. É uma forma de desunião europeia, mas é de quem está ali muito Sim. perto e sabe o que é que pode acontecer, não é? Estamos a falar de um país, eu penso não é na Estónia, não é na... Não, eu estou a dizer Estónia, mas acho que é Letónia. A Estónia é outra primeira-ministra. Isto é Letónia. Na Lituânia, o presidente da Câmara da capital está a mandar construir abrigos. E tem um plano de abrigos para a capital, portanto, para o caso daquilo. São povos que viveram de muito perto aquilo que, de facto, Macron diz muito abertamente, a possibilidade da Rússia não parar na Ucrânia é grande. Quer dizer, e se nós achamos que ir para um país da NATO é complicado, e eu acho que é, ir para a Moldávia não é nada complicado, para a Moldávia ou Moldova, porque temos a situação da Transnistria, temos a permanente guerra de contra-informação e de desinformação no espaço público da Moldávia, portanto, a situação é... E há novamente aquele argumento que até o próprio Tanger Correia diz, as minorias russas e tal. Quer dizer, nem sempre tudo o que se fez com as minorias russas foi bem feito. Da mesma forma que os russos não fazem o mesmo com as minorias que vivem também dentro da Rússia. É um país multiétnico gigante e sabemos que de vez em quando as coisas explodem com minorias étnicas lá. Bem, a Ucrânia, e depois há a questão também do alargamento da adesão ou não à União Europeia. Também, sim, mas quer dizer, pelo menos entre os partidos portugueses, eu não sei qual é o caso do PCP, não conheço a posição do PCP, eu não me estou a recordar dela. Os outros, em princípio, são favoráveis a uma adesão da Ucrânia. Portanto, temos estes aspectos que têm a ver. E finalmente, um último aspecto, que foi um bocadinho aqui focado, mas que é um tema que teve também ontem nas intervenções, sobretudo na intervenção de Carlos Moedas, que é o problema de saber qual é o equilíbrio entre democracia e soberania, se quisermos desta forma. Isto é, até que ponto aquilo que muitos eleitores na Europa sentem, e mais uma vez, isto está muito evidente nos estudos de opinião, onde nós temos uma posição ímpar, é o único quadro daquele estudo de opinião da Ipsos em que Portugal aparece em primeiro lugar, é o quadro da percentagem da população que vê com bons olhos a União Europeia. Estamos muito longe, mas há países que já não veem com bons olhos a União Europeia, há países onde a maioria da população já tem dúvidas. Não quer dizer que esteja contra, mas já tem dúvidas. E alguns surpreendentes, a República Checa, por exemplo. A França já sabia, Dinamarca, tiveram referendos referendos europeus que chumbaram, portanto, mas República Checa. Portanto, há países que porventura não tiveram o apoio que Portugal teve e não dependeram como nós dependemos dos fundos. Os dois países campeões no apoio à União Europeia, Portugal e Espanha. São os dois que estão ali na frente, com 2/3 dos inquiridos a dizer que é a melhor coisa do mundo. Agora, por causa dos fundos, será? Eu creio que é sobretudo por causa disso. Porque até Portugal houve uma altura, e Espanha também, que teve que aplicar medidas que foram impostas pela União Europeia que não foram agradáveis. Mesmo assim, não se deu aqui na opinião pública o que aconteceu, por exemplo, na Grécia. Parece que na Grécia foi mais complicado. Ou mesmo na Irlanda, onde foi parecido, não é? Portanto, ou na Estónia, que também teve problemas deste género na altura, uma recessão até maior que a nossa. Ora bem, nesse domínio, eu acho que é um daqueles domínios onde se percebe que há tensão e onde, porventura, as eleições europeias não resolvem essa tensão, que é a tensão entre aquilo que são competências dos Estados e que eles não querem abdicar e o que são competências da Europa. E isso, de alguma forma, transpirou em algumas das propostas de ontem feitas pelos nossos candidatos, que eu creio que não vão ter pés para andar. Não creio que vai ter pés para andar haver uma política europeia de habitação. Portanto, estamos a falar de um domínio totalmente fora daquilo que se pode imaginar ser uma... Aliás, porque as realidades dos países são muito diferentes. Pensar que ainda vamos ter mais dinheiro da Europa por causa disso é um bocadinho enfim, chame-se-lhe direito humano, outra coisa qualquer, enfim, qualquer um deles arranja uma maneira de lá chegar, não é? Porque sabe que isso é uma preocupação dos eleitores portugueses. É porventura mais viável a ideia do cartão 65, que é uma coisa que não tem grandes custos, é mais uma atenção em relação aos idosos, e às vezes com muito efeito. Repara, das coisas que mais fez pela coesão europeia,
é uma política soft, eu diria uma política suave, chamada Erasmus. Os programas Erasmus são uma das coisas que mais fizeram para aproximar os povos da Europa. Portanto, e não é grandes verbas, não estamos a falar de muitos milhões como outros fundos europeus. E que esteve em risco ainda não há muito tempo, há uns anos esteve em risco. De vez em quando está em risco, de vez em quando fala-se disso, mas eu penso que não vai desaparecer. Há uma pressão enorme da parte das comunidades para manter esse tipo de políticas. Mas há em muitos países onde há a ideia de que a eurocracia de Bruxelas manda demais, e eu acho que há outro problema, e esse problema é o elefante na sala. A eurocracia de Bruxelas quer mandar mais. E é muito arrogante muitas vezes, e é uma das responsáveis também pelo grau de burocracia que existe na União Europeia, o red paper, como dizem os britânicos. Portanto, a quantidade de papéis que é preciso preencher, muitos dos nossos atrasos, às vezes, em investimentos têm a ver com essa... Enfim, nós acrescentamos em Portugal ainda camadas à burocracia europeia, ainda acrescentamos mais camadas. Mas muitas coisas já vêm de lá. Aí os ingleses tinham razão, não quer dizer que eles tenham tido boas soluções, mas tinham razão para protestar algumas vezes. E eu creio que há uma tendência daquela elite europeia que é extraordinariamente bem paga para olhar de cima para o resto dos povos. Nós temos hoje um texto polémico no Observador de uma funcionária europeia que diz como é boa a vida dos eurodeputados. Enfim, é um texto controverso, naturalmente. Eu achei interessante, mesmo assim, que fosse publicado, mas, de facto, estamos a falar de rendimentos para um político que são, para um país como Portugal, estratosféricos. Quer dizer, e desse ponto de vista, quem fica admirado com a substituição total da lista do Partido Socialista devia ficar menos admirado sabendo o que é que pode estar em causa nessa substituição total e no alinhamento de alguns dos novos nomes com a liderança de Pedro Nuno Santos.